Que o Senhor abençoe. Amém? Glória a Deus. Eu tenho estado imerso em alguns temas. Sabe assim, às vezes Deus põe alguns temas, alguns assuntos, ficam meio que predominantes nos meus pensamentos, ou de alguma maneira no que eu vou escrever, ou no que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. E há exata uma semana, um pouco mais de uma semana atrás, antes de eu publicar eu publiquei um texto lá no blog. O Senhor tinha posto no meu coração uma frase que eu já tinha lido um monte de vezes, mas ela ganhou uma dimensão muito maior de compreensão e de revelação, sabe? Assim, aquele rema de Deus assim, que testifica e que te abre uma percepção, uma compreensão maior de alguma coisa que você já sabia e conhecia, e que é a verdade, né? E a partir daquela frase, eu escrevi isso e ao longo dessa semana Deus começou a trabalhar no meu coração, e aí eu quero trazer como uma palavra expandida, né? Porque quando a gente escreve, vai de uma maneira, e quando a gente prega e ministra, a coisa flui de uma outra maneira. E foi tão tremendo, porque essa semana eu tive uma tremenda confirmação disso. Um irmão querido fez um comentário. Ontem à noite estava falando com meu filho no telefone, e ele falou: "Poxa, pai, aquele texto é uma pregação", eu já estava pronto para pregar. Eu falei: "Eu vou pregar isso amanhã". E acordei hoje de manhã ainda com mais um querido mandando uma mensagem: "Puxa vida, que coisa". Então tudo isso me trouxe ainda mais segurança e paz e ousadia de que esta é uma palavra que precisa ser pregada, enfatizada para vocês que estão aqui, para vocês que podem assistir essa palavra em qualquer momento que seja. E que o Senhor possa nos alertar para algo que está em curso nesses dias e que vai ficar ainda mais adensado, mais estabelecido, porque é o tempo disso. A frase que o Senhor trouxe no meu coração é aquela acerca do diabo, quando Jesus disse que ele nunca se firmou na verdade. O diabo nunca se firmou na verdade. Nós sempre entendemos o diabo como pai da mentira, e é verdade, vamos ler isso. Como mentiroso, é verdade. E nós lemos então, e isso nos faz pensar que tudo aquilo que é mentira, exclusivamente mentira, é a palavra do diabo, e é verdade. Mas quando Jesus nos traz essa revelação que ele nunca se firmou na verdade, ele traz uma compreensão que pode ser maior, no sentido de que, a partir da verdade, ele não se firma na verdade, então ele começa como que a misturar esta verdade. Ele começa a passear em torno desta verdade, e a partir disso ele entra na mentira, e muitas vezes de uma maneira tão sutil que nós não percebemos, porque dentro desta mentira tem verdades. Verdades misturadas com mentiras. Fica muito mais difícil separar. Tanto isso é verdade, quando Jesus ele comparou o reino de Deus a um homem que saiu e semeou o trigo, e depois que ele completou essa obra, veio o adversário e semeou o joio. Quando o joio e o trigo começam a crescer, é difícil de separar o joio do trigo. Jesus disse isso. Então você tem que esperar o joio e o trigo crescerem para que você possa separar, e a figura que o Senhor diz é que isso será feito apenas no juízo. Ele compara isso, portanto, com sementes, com palavras semeadas, com frases, com ensinamentos, mas também nós podemos entender pessoas, seres humanos ou não humanos, que convivem juntos e que são do reino de Deus e não são do reino de Deus. Tem pessoas que parecem de Jesus, mas não são, e crescem em nosso meio, muitas vezes nos bancos das nossas igrejas, e parecem de Deus e não são. Esses serão claramente separados naquele dia, porque a palavra do Senhor Jesus é que alguns então irão para o gozo eterno, para a presença do Senhor, e outros serão lançados no lago de fogo. Há uma separação feita no fim, mas no durante não dá para separar, é difícil separar. O Lúcifer não se firmou na verdade. Não se firmou na verdade. Então eu chamaria esta frase, ou esta palavra, eu a batizaria de: o diabo fala a verdade. Pontinhos, às vezes. Às vezes ele fala a verdade, principalmente quando ele quer fortalecer uma mentira. Mas eu não posso firmar isso com vocês como uma verdade, se eu não fundamentar na palavra. Se eu não fundamentar na palavra, bacana, um discurso legal, não serve, joga no lixo. Qualquer que seja o discurso bonito, eloquente, de qualquer pastor que seja, que não esteja fundamentado na palavra, joga no lixo. Muito mais no tempo em que vivemos, e cada vez mais, infelizmente. Mas Deus disse que seria assim. Então, como eu estava dizendo,
Eu quero abrir essa ministração. Eu separei aqui 5 comos. Como ele age, como ele faz, como ele atua, você já vai me acompanhar. E eu quero fechar em como vencer, para que você possa gravar 5 comos, perguntas ou instruções e um como revelação. Amém? Primeiro ponto é como ele age. Então justamente eu quero entrar nas palavras de Jesus e quero que você leia comigo. Abra aí, por favor, no Evangelho de João, capítulo 8, 34. Nós temos que abrir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a fonte absoluta de todas as coisas. A fonte, não é uma, é a fonte absoluta de todas as coisas, entre todas as coisas da verdade. Eu quero que você saiba que eu estou aqui com esse aparelhinho aqui, que é legal, mas eu estou com a Bíblia aqui, amém? Qualquer cara que vai chegar e vai pregar e fica 2 horas pregando e não abre a Bíblia, você pode ficar um pouco preocupado com o que aquele sujeito está falando, a não ser que seja como alguns irmãos super mega bem dotados, que os caras falam os versículos de cor, assim, com uma facilidade. Então ele não precisa nem abrir a Bíblia, porque ele tem a palavra no seu coração. Aí esse você segue mesmo, o cara que fala versículos de cor, é porque tem a palavra de Deus no coração, ele fala a palavra. Receba. Quem fala a palavra de Deus, receba. Quem lê a palavra de Deus, receba. Quem prega a sabedoria humana, filosofia, e esquece, não perca seu tempo. Tem palestrantes melhores, inclusive. Tem que ser na palavra. A palavra é a fonte, a única fonte, a palavra de Deus. Amém? Então Jesus, que conhece Lúcifer desde a eternidade anterior, porque ele estava no momento em que Lúcifer foi criado, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Portanto, Jesus acompanhou inclusive a origem de Lúcifer, porque Jesus sempre existiu. Ele é Deus eterno. Ele só nasceu aqui nesse mundo através de Maria. Maria foi a mãe de Jesus, mas não a mãe de Deus. Eu gosto de lembrar isso sempre. Jesus estava na eternidade anterior, e Jesus se dirigindo então a um grupo de religiosos. Fuja dos religiosos. Jesus estava falando com religiosos. E Jesus diz para os religiosos: vós tendes por pai o diabo. Religiosos. Os fariseus. Os publicanos. Os caras que governavam ali de alguma maneira o sistema religioso e político. Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. E veja essa frase: nunca se firmou na verdade. Não é 8:34? O copy-paste falhou. Papá, para aí um pouquinho. 44. Obrigado. Erro de digitação, glória a Deus, está todo mundo ligado. Oh, glória a Deus. 8:44. Então vamos lá comigo de novo. Jesus falando com esses religiosos: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu sei que não é o seu caso, você nunca falou uma grande mentira na sua vida, mas existem pessoas que já falaram. Gostei que tem pessoas que deram risada, que entenderam o que eu estou falando. Claro que todos nós já mentimos algum dia, vai. Se você disser nunca menti, acabou de mentir agora. Nós éramos filhos do diabo, antes de sermos filhos do Senhor através de Jesus. Portanto, a mentira nos era própria. Alguns em maior, outros em menor escala, mas todos mentíamos. E pela nossa velha natureza, ainda lutamos contra a mentira. Eventualmente falamos uma mentirinha dita branca, que não existe. Está amarrado no nome de Jesus, nós temos que andar na verdade, nos firmar na verdade, amém? Mas é impossível você tirar a verdade a partir da mentira. Você está entendendo o que eu estou falando? Alguém, hipoteticamente, que começa um fato totalmente mentiroso e começa a contar uma grande mentira, é muito difícil esse cara tirar a verdade desta mentira. Ele pode decidir sair da mentira e começar a falar a verdade, mas ele não conseguirá tirar uma verdade da mentira. Entretanto, todos que mentem conseguem e normalmente fazem, tiram a mentira da verdade. A verdade existe. Quem conta um conto, por exemplo, aumenta um ponto. Mas existe o fato, mas a versão do fato, às vezes, ela é romanceada, às vezes ela é um pouquinho modificada, às vezes ela é sutilmente distorcida, até que, eventualmente, ela se torna uma grande mentira. Mas a mentira, ela se origina na verdade.
a verdade não se origina na mentira. Por que isso é assim? Porque sempre foi assim. Porque antes de todas as coisas havia Deus, que é a própria verdade, a expressão da verdade. Ou ainda mais, Ele é anterior à verdade. A verdade é a criação de Deus. Deus é maior do que a verdade. Mas a verdade habita em Deus e a verdade emana de Deus. E Lúcifer, que foi criado, ele a partir da verdade de Deus, ele começa a criar a mentira. Começa a distorcer e modificar a verdade. Portanto, a verdade ela é posterior, é anterior à mentira. A mentira é posterior à verdade. A verdade é a origem. A mentira é um roubo da verdade. Poderia dizer que a mentira é uma distorção da verdade. Poderia dizer que a mentira é uma perversão da verdade. E eu gosto de usar essa palavra aqui, perversão da verdade, porque esta palavra tem uma raiz latina. E Deus é Deus Pai, o Pai autêntico e verdadeiro. Perversão é uma paternidade distorcida, uma versão da paternidade que não é a paternidade original, e essa é a paternidade de Lúcifer. Ele é um roubador, que rouba as coisas de Deus, e que rouba a palavra de Deus e transforma isso ao seu bel prazer, para gerar um engano, para gerar filhos a si mesmo, para levá-los com ele para o inferno. A mentira é a perversão da verdade. Então a mentira tem um pai. Quem é o pai da mentira? Quem conta a mentira? O diabo é o pai da mentira original. Mas você e eu, quando mentimos, nos tornamos pais desta mentira, porque ela foi gerada a partir de nós mesmos. Misericórdia. Jesus diz então que ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Lúcifer é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade. Amém? O que você e eu temos falado? Que Deus nos livre de nos mover na mentira, em nome de Jesus. Que nós possamos andar na verdade, que a luz do Senhor faça todas as trevas saírem, para que a luz brilhe, em nome de Jesus. A mentira dá uma certa angústia de coração, quando muitos de nós ficamos presos em alguma mentira, parece que o cerco vai se fechando, e começa a ficar cada vez mais difícil manter aquela história, porque normalmente tem mais alguém envolvido, e às vezes as pessoas que estão envolvidas, que deveriam guardar segredo, abrem, ou às vezes alguma coisa que estava escondida aparece e revela, ou de alguma maneira acontece uma situação impossível de esconder por mais tempo a mentira, porque a palavra de Deus também nos revela que não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Mentira é trevas, e o Senhor vai revelar, em especial na vida daqueles que deveríamos andar na verdade. Ele vai muitas vezes iluminar a mentira, para que nós possamos ser libertos dela, ser libertos do cativeiro de Satanás, porque a mentira é um cativeiro, a mentira é uma cadeia, uma prisão. A mentira é uma prisão, e o diabo mantém pessoas presas às vezes por uma vida inteira, numa história de mentira. Então como ele age? Ele age não firmando na verdade. Ele pega uma verdade e distorce ao longo do tempo. Por exemplo, vou tentar pegar um exemplo aqui para você acompanhar comigo. É verdade que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Bereshit bara, que essa palavra bara significa criar a partir do nada. Todas as outras palavras de criação são a partir da modificação de alguma coisa, que é o processo criativo do homem. O homem consegue modificar coisas, mas ele não cria coisas a partir do nada. Deus criou a partir do nada, essa é a palavra hebraica que estava lá. Deus criou as coisas então a partir do nada. A ciência tenta medir os processos de expansão da luz, os processos cósmicos, químicos, físicos. Eu não tenho cultura suficiente para falar sobre isso, mas eles perceberam um universo em expansão a partir de um único ponto. E isso também é verdade, porque a partir do momento que Deus criou do nada, há uma expansão de tudo que Ele criou, uma expansão de luz, uma expansão de poder, uma expansão do que quer que você queira entender. Isso é verdade também. É verdade também que dentro de espécies, algumas espécies evoluem um pouquinho, se modificam, se aperfeiçoam ou sofrem influências do seu meio. É verdade. Então, é verdade que Deus criou todas as coisas, é verdade que teve um momento inicial, é verdade que tem algum tipo de evolução. Aí o diabo pega tudo isso e começa a dizer que há uma grande evolução a partir do princípio. Houve um princípio em que alguma coisa explodiu e aconteceu a evolução, e não existe Deus, mas existe uma evolução a partir de uma grande explosão.
Você consegue perceber que ele saiu de uma verdade absoluta? Ele pegou manifestações da verdade no primeiro momento, no segundo momento, aí ele começa a distorcer observações a partir dessa verdade, aí ele chega numa mentira absoluta de dizer que não existe Deus, não houve um Deus criador, mas algo explodiu e fez acontecer tudo isso que nós criamos, e ainda diz que isso é científico. Você entende como é que é o processo de mentira do Satanás? Ele sai da verdade, porque ele não pode contestar o fato de que Deus criou, essa é a verdade. Mas ele vai distorcendo e modificando a mentira no meio da verdade. Então, porque existem fatos científicos neste aspecto de se analisar a criação, que são verdades, elas reforçam a mentira de que não há Deus. Então, num raciocínio lógico, puxa, são inegáveis essas medições científicas. Isso aqui então é verdade, se isso é verdade, tudo é verdade. E é uma grande mentira. Não se firma na verdade, sai da verdade e chega na mentira. Começa com uma mudança sutil e chega numa distância completamente antagônica. A verdade é um extremo, a mentira é o outro extremo. Tudo bem até aqui? Segundo aspecto é como tudo começou. Abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12. Pô, agora você pirou de uma vez. Vamos falar como é que tudo começou, você vai para Apocalipse? Eu não estou entendendo, você errou o texto de novo? Não, tem um sentido aqui, abra comigo lá. Apocalipse 12. E aqui eu aproveito para trazer um ensino para você, um pouquinho de como ler Apocalipse, como ler profecia bíblica. Você lê Apocalipse lá e fala, e a besta de 7 cabeças e 10 chifres saiu do mar. Fala, meu Deus, parece aquele desenho. Eu assisti um filme, vocês não tinham nascido ainda, mas era o National Kid, que era um programa japonês, um super-herói japonesinho, e ele lutava contra os seres abissais, e tinha, não sei o que, então tinha um monstro que saía, né? Você assistia em DVD, porque você não tinha nascido naquela época, que eu sei, velhinha, mas entenda. Parece que era aquilo, sai um monstro assim, mas ele está usando uma linguagem figurada que a Bíblia em algum momento vai explicar. A Bíblia vai trazer revelação do que a própria Bíblia está falando, porque Deus não nos deixa sem explicação. Então, a Bíblia explica sempre a própria Bíblia. O que você não entende num capítulo, num livro de leitura, se você buscar em Deus, você vai encontrar um outro capítulo, um outro lugar, um outro texto da Bíblia que esclarece aquilo que você precisava, porque Deus quer se revelar àqueles que o buscam de verdade. Quem é preguiçoso, quer ler 3 versículos e entender tudo só nos 3 versículos, ele não dá revelação. Estou avisando já. Mas veja, esse texto traz uma revelação tremenda. Jesus, o Espírito Santo de Deus, inspirando João, traz uma explicação tremenda acerca da evolução das espécies. Quando ele diz, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. 12:9, não está em 12:9? Apocalipse 12:9. Não, vocês vão, pelo amor de Deus, só porque eu falei hoje, tá bom, tá tudo, glória a Deus, é isso aí, Haroldo não está, eu vou explicar que não está, eu vou achar o versículo certo, senão eu calo a boca e mudo o texto, amém? Está no 12:9 aí? Então, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Veja, quem é o dragão? A antiga serpente. Onde teve a antiga serpente? No Éden. O diabo começou como uma serpente, e ao longo do tempo, se alimentando da autoridade que a humanidade lhe conferiu, se transforma no grande dragão. O grande dragão é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que faz o quê? Engana. Então, o sistema do diabo é o sistema do engano. Tudo o que é construído no sistema de engano é reino de Satanás. Tudo o que é construído em cima do sistema de engano é sistema de Satanás. Que engana quantas pessoas? Todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Você e eu estamos estabelecidos, nascemos no mundo, que é um mundo que a própria palavra de Deus, conforme nos diz o apóstolo João na sua carta, jaz no maligno. O que é jaz no maligno? Está mergulhado no maligno. Está imerso no maligno. Por quê? Porque o Adão entregou essa autoridade para a serpente lá na origem, porque Deus tinha dado o jardim e tinha dado autoridade sobre toda a terra para Adão e Eva.
E quando eles se sujeitaram à sedução da serpente, entregaram a autoridade para Lúcifer, para a serpente. Por que isso é verdade? Porque quando Jesus foi tentado por Satanás em Mateus capítulo 4, o que o Satanás falou para ele? Mostrou a ele todos os reinos da terra e falou: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se isso não fosse de Satanás, o que Jesus ia falar para ele? Você está pensando o quê? Isso aí não é teu, você não pode querer me dar isso aí. É uma proposta ridícula sua, porque você não tem essa autoridade de me dar. Jesus não questionou a autoridade de Satanás em propor, oferecer a ele os reinos desse mundo, porque eram dele. Mateus em Apocalipse, no capítulo 5, Jesus definitivamente, no mundo profético, ele toma o livro de autoridade sobre a terra. E ali começam os juízos, mas ele comprou com o seu sangue essa autoridade. Ninguém era digno de pegar aquele livro, nem de abrir os selos, mas Jesus comprou aquela autoridade com o seu sangue. Então, era de Lúcifer, era do Satanás, ou seja, o sistema que nós vivemos é um sistema baseado no engano. Por isso que eu fico um pouco angustiado com cristãos que dão mais valor a livros, a informações da cultura humana, quando ela contraria a Bíblia. E quando ela contraria a Bíblia, ficam angustiados e acham que a Bíblia está errada, porque afinal de contas, a cultura, a ciência, a formação humana são absolutamente verdadeiras, seguras e estáveis. E a palavra de Deus tem uns problemas de tradução. Os pergaminhos se perderam no Mar Morto. Tem dificuldades de interpretação. E tem crente que tem mais facilidade de pôr dúvida na palavra de Deus, quando ela contraria algo que supostamente é uma verdade humana, do que discutir a verdade humana quando ela vai contra a palavra do Senhor, que é eterna, 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 eterna e verdadeira. Amém! Estava conversando com uma pessoa. E é interessante, você, por exemplo, vocês também não tinham nascido, mas no Brasil teve a ditadura militar, né? E no tempo da ditadura, nenhuma ênfase maior ou menor na ditadura militar, mas toda ditadura consegue reescrever a história. Toda ditadura consegue sumir com biografias, toda ditadura consegue mandar rasgar e queimar livros e escritos e documentos e histórias, e pelo tempo em que está estabelecida no poder, consegue fazer com que algumas coisas se percam definitivamente e nunca sejam restabelecidas, a não ser pela fala de algumas pessoas que sabiam que isso aconteceu. E ao longo do tempo, essas próprias falas vão se modificando, vão se alterando, pessoas morrem, pessoas não entendem, e essa verdade nunca mais é estabelecida. Porque a única verdade que é estabelecida eternamente é a palavra de Deus. Então, se isso já aconteceu ao longo da história, meu querido, minha querida, nós não temos como dizer que o que aconteceu em Roma foi assim. Não temos como dizer que o que aconteceu na Grécia foi assim. Não temos como dizer que o Império Persa foi assim. Não temos como dizer que nada foi do jeito que nos dizem que foi, com certeza. Nós podemos aceitar que tem uma boa dose de lógica de ter sido assim. Existem estudos predominantes que falam isso, mas se o governo estabelecido, entre outras coisas, ele mata todos os que são contrários ao seu regime, e antigamente isso era muito mais possível e verdadeiro de matar todo mundo, como é que alguma coisa que transmitisse a realidade de uma sociedade múltipla poderia ser contado para nós nos dias de hoje? Você percebe como se perde? A ciência estabelece verdades científicas, e eu digo que a ciência consegue estabelecer verdades científicas no que diz respeito aos últimos 20 ou 30 ou 40 anos de observação. Isso é respeitável, tem pessoas brilhantes, pesquisadores fantásticos, dinheiro investido. Mas eu fico um pouco angustiado quando a ciência tenta me dizer o que aconteceu há bilhões e bilhões de anos atrás como algo verdadeiro. Porque algumas coisas que há 30 anos eram verdade não são mais. Algumas coisas que há 20 anos eram verdade não são mais. Por quê? Pelas novas descobertas da ciência. Mas ela quer me dizer que há bilhões de anos aconteceu alguma coisa, é complicado. Vou cometer uma heresia de dizer que quando a ciência diz que a velocidade da luz é constante,
eu posso dizer que ela pode ser constante nos últimos 30 anos, ou 40, ou 50 anos, em que se é possível, de alguma maneira, medir a velocidade da luz com precisão, o que não quer dizer que bilhões de anos atrás ela era igual. E por que eu vou questionar isso? Porque a Bíblia me diz que Deus é luz, e que Deus habita na luz, e que ao longo do tempo a humanidade se descolou da luz, o homem caiu. Se o homem caiu da luz, a percepção do homem da luz modificou-se, não é mais igual. Então a ciência pode me dizer qualquer coisa, eu vou acreditar, mas eu não vou jogar minha vida nisso. E o que fico angustiado é quando pessoas, seres humanos, confiando na ciência ou na história, ou no que quer que seja, negam a Bíblia e aceitam essa proposta de dúvida e lançam a sua vida eterna em negar a Bíblia, porque afinal de contas não querem saber de religião, e abraçam o conhecimento humano e aceitam como verdade absoluta, organizam a sua vida baseada nisso. E eu fico sabendo pela Bíblia que o sistema que Satanás construiu é um sistema baseado em engano. O sistema de instrução que está aí, por pessoas bem intencionadas que sejam, não é o reino de Deus. Não é o sistema de Deus. É um sistema humano, de homens que bem intencionados estão enganados por Satanás quando estabelecem os seus pressupostos científicos ao dizerem: não existe Deus, eu não quero falar de Deus, eu falo de ciência, não falo de religião. Então toda a sabedoria humana está imersa no engano. Não vou dizer que mintam, vou dizer que estão enganados. Como tudo começou então na eternidade anterior, ele engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele, como nós lemos aqui Apocalipse 12:9. E se você voltar para 12:4 e quiser saber quantos são os seus anjos, no 12:4 diz que a sua cauda levou para si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Aqui, estrelas do céu é uma figura que também é usada na Bíblia para anjos, estrelas do céu. Lúcifer era chamado de estrela da manhã, mas Jesus, em Apocalipse, quando nós cantamos, é apresentado como a verdadeira estrela da manhã. Jesus é a verdadeira estrela da manhã, mas Lúcifer era a falsa estrela da manhã. Não tem verdade nele desde o princípio, quando ele começou a contorcer a verdade, não querendo Deus, querendo ele ser Deus. Ele então, no seu engano na eternidade anterior, ele conseguiu levar 1/3 dos anjos a aceitarem que havia um plano possível para que ele afrontasse a Deus, para que ele disse, se você for ler Isaías 14 e Ezequiel 28, são textos que falam da queda de Lúcifer. Ele queria se assentar no trono de Deus, ele queria sentar no monte da congregação, ele queria reinar como Deus, esse era o plano dele, e ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos que isso era possível. Como você acha que ele fez isso? Pelo engano. Os anjos tinham revelação de Deus, os anjos conheciam o sistema de Deus, os anjos conheciam o governo de Deus. De alguma maneira, Lúcifer, ele encontrou uma brecha no sistema da lei de Deus. Vocês conhecem essa figura? Nada mudou. Então, acharam uma brecha na lei para criar alguma coisa, para tomarem o poder e se beneficiarem do reino de Deus. Que coisa, nada mudou. Ele conseguiu enganar 1/3. 1/3 dos anjos caíram com ele, perderam o seu lugar e nunca mais voltarão ao lugar que tinham. Ele, então, começou na eternidade anterior no engano. Terceiro ponto, como o pecado entrou no mundo? Em Adão e Eva. Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3. Eu quero que você primeiro entenda que Deus, se você for ler Gênesis 1, 2 e 3, Deus revelou o limite da árvore do conhecimento do bem e do mal apenas para Adão. Eva não tinha sido criada ainda. O que significa que a instrução de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi dada por Deus a Adão, e Adão replicou a sua mulher. Por isso que a queda foi por culpa de Adão e não de Eva. Ok? Ganhei uns pontos com a mulherada hoje, foi uma beleza. Fala sério, né? Em casa, a festa. Aleluia, glória a Deus. Mas veja,
A serpente se apresentou para Eva, e no versículo 4 de capítulo 3 de Gênesis, se Deus quiser, é esse o texto. Disse a serpente à mulher, é isso que está aí? Glória a Deus, aleluia! Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ela falou aqui, verdades e mentiras. Nestas frases, a serpente, o diabo, Satanás, o dragão, falou verdades e mentiras. Como é que eu posso dizer isso? Quando ela disse à serpente, certamente não morrereis, embora Deus tenha dito que no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, Lúcifer aqui pegou uma vírgula, porque realmente eles não morreram por comer o fruto. Pedras. Calma. Se você ler a sequência, você vai ver que, porque eles comeram do fruto, Deus proibiu que eles tivessem acesso à árvore da vida. Eles morreram porque perderam acesso à árvore da vida, porque Adão viveu 935 anos. Ele não morreu naquele dia. Ele não morreu quando ele deu a mordida. Ele não morreu de morte morrida, como dizia antigamente lá no interior, mas não é do interior. Não é isso. Ele morreu porque ele foi separado de Deus. E morreu fisicamente porque perdeu acesso à árvore da vida e morreu com 935 anos, mas não era para ele morrer nunca. Então, o que Lúcifer falou era uma verdade. Não, se vocês comerem, vocês não vão morrer, vírgula, por comerem, vírgula. Vocês vão morrer depois que vai dar tudo errado, vírgula. Mas ele não fala a frase completa porque ele não se firma na verdade. Ele fala meia verdade. Ele fala alguma coisa que é verdade, mas está misturada na mentira. Outro aspecto que ele falou, porque Deus sabe que no dia que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Como sereis como Deus? Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles já eram como Deus, no que Deus entendeu que era razoável que eles fossem homens à sua imagem e semelhança. Eles já eram, de uma certa forma, como Deus. Deus não criou imagem e semelhança? Eles já tinham a identidade, tinham a marca. Mas aí, ele completa, conhecendo o bem e o mal. Mentira ou verdade? Claro que é verdade, porque se a árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, óbvio que ele iria conhecer o bem e o mal. Era verdade. Então veja que na sequência da conversa de Satanás com a mulher, ele falou verdades, mas ele seduziu com a mentira. E porque parecia que fazia sentido o que ele estava falando, Eva comeu e deu para o seu marido que estava com ela, e ambos comeram. E Eva foi enganada. Leia comigo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, 3, Paulo fala o seguinte: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Da mesma maneira que Satanás enganou Eva, Paulo temia que nós, a igreja, sejamos também enganados e nos afastemos da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Nada de novo, nada mudou. Da maneira que Lúcifer agiu no Jardim do Éden, ele continua agindo hoje na sua vida e na minha vida, tentando nos enganar na sua astúcia. O seu sistema continua um sistema de engano. O seu sistema continua um sistema de mentira misturado com a verdade. Nada mudou. E assim o pecado entrou no mundo através desta atitude, deste engano. E veja, para construir um engano para seduzir Eva, Eva não tinha muita certeza da palavra de Deus. Aqui entrou em curso o primeiro telefone sem fio da história da humanidade, porque Deus falou para Adão: Adão, não coma desta árvore, porque o dia que comer certamente morrerás. Aí Adão falou para Eva: olha, Eva, não coma, acho que não coma e nem toque, eu não tenho certeza, mas nem chega perto da árvore, porque o dia que comer certamente morrerás. Quando Lúcifer chegou para Eva e falou: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal?
Aí Eva falou, é verdade, Deus falou que não pode comer, nem tocar. Sabe o que é isso? Primeira manifestação de religiosidade. O religioso, ele tem tanta dúvida da palavra de Deus, ele não sabe exatamente o que foi dito, que ele tenta até complicar um pouco mais, para deixar claro que ele quer cumprir um negócio que ele não sabe, não acredita, não conhece direito, mas ele diz, não pode. Então não é que não pode comer e nem tocar. Ela já aumentou a história, não era o que Deus tinha falado? Aí Lúcifer falou, então tá bom, você não entende muito bem a palavra, vou te pegar agora. E foi assim que ele pegou. Só que o Adão que sabia a palavra estava junto, e o que ele faz? Nada. Não disse, não contestou, não se posicionou. A manifestação do engano, a turbulência da mentira, talvez fez com que Adão nem mesmo lembrasse o que Deus tinha falado para ele. Eles não conheciam a palavra. Não conheciam a palavra. E porque não conheceram a palavra, a mentira, que tinha aspectos da verdade, foi mais fácil de ser comprada por eles. E eles foram enganados. Eva foi enganada e o Adão decidiu deliberadamente desobedecer. Tudo bem até aqui? Vocês estão comigo? Quarto ponto. Como ele vai concluir a sua obra? O seu sistema já está aqui, como nós vimos. O sistema do engano, não é isso que nós vimos? Aí sim, abra comigo em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 11, porque esse é o sistema que já está entrando agora aqui. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 11. E aqui Paulo está falando sobre o anticristo, ou a besta, como você pode ler lá em Apocalipse, capítulo 9. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, o anticristo virá segundo a eficácia de Satanás, o dragão, a antiga serpente, lembra que nós já lemos, vai encaixando tudo, né? Com todo o poder e sinais e prodígios de... Sinais e prodígios de... Veja, existem sinais e prodígios no reino de Deus, sim ou não? Existem sinais e prodígios no reino das trevas, sim ou não? Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, metade dos sinais e prodígios que Moisés fez diante do faraó, os magos e feiticeiros do faraó fizeram iguais. Por isso nós não podemos nos mover apenas quando nós vemos alguém fazendo sinais e prodígios. Nós precisamos nos mover quando alguém fazendo sinais e prodígios glorifica a Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, prega a palavra literal da palavra de Deus, todos os textos, todas as doutrinas, todas as linhas, tudo que tem na palavra de Deus, não exclusivamente algumas poucas linhas, alguns poucos aspectos da verdade da palavra de Deus, porque alguns aspectos da verdade da palavra de Deus, quando misturados com mentira, se tornam engano. Embora tenham sinais, prodígios e maravilhas, não é marca de que Deus está no lugar, porque tem sinais e prodígios, porque nós estamos vendo aqui que sinais e prodígios da mentira vão fortalecer a posição do anticristo, e com todo engano da injustiça para com os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Misericórdia. Depois que a igreja, ou melhor dizendo, depois que a noiva for retirada daqui pelo arrebatamento, o próprio Senhor Deus vai liberar o espírito do engano, o espírito do erro, que não é da parte de Deus, porque Deus não tem espírito do erro, mas Ele tem o espírito da verdade. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, você pode ler em outro lugar de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 1, um pouco mais para frente, você vai ver que Deus diz através da boca de Paulo que quando for retirado o que o detém, então se manifestará o filho da perdição. Ou seja, há uma intervenção de Deus ainda, embora haja o engano, embora haja o erro, o Senhor estabelece um limite para este erro se estabelecer e se manifestar, através da presença do Espírito Santo de Deus, que é chamado na Bíblia o Espírito da verdade. Então, quando for removido o Espírito da verdade, o Senhor vai falar o seguinte: vocês querem acreditar na mentira?
Então recebam a mentira. Vocês amaram mais a mentira do que a verdade? A mentira vai poder agora se estabelecer em profusão aqui. Isso é algo que vai acontecer já já. E em nome de Jesus eu espero que nenhum de vocês esteja aqui nesse tempo, que será um tempo terrível. Mas veja, esse sistema que vai se estabelecer tem engano, tem mentira, e Deus ainda permite que haja o espírito do erro. Misericórdia. O falso, o anticristo, o falso líder. Apocalipse capítulo 13, por favor, 13 a 16. Apocalipse capítulo 13, de 13 a 16. Aqui, João está profetizando acerca da outra besta, que é o outro sistema que vai andar junto com o sistema do anticristo, que é a falsa religião global que será estabelecida. Essa figura aqui é o que seria o falso profeta. E aí nós lemos: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, o anticristo, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, ao anticristo, que recebera a ferida da espada e vivia. O anticristo provavelmente sofreu um atentado, que vai parecer que morreu e vai ressuscitar. Isso aqui dá margem para um monte de coisa, não é para hoje. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Todo o sistema do anticristo que virá, junto com o sistema da falsa religião e do falso profeta que virá, será baseado em engano. Nada de novo. Só que isso já começa a acontecer. Como é que todas as religiões vão convergir numa única? Porque nas posições das lideranças mais expressivas destas religiões, já estão pessoas que estão associadas com este sistema, e que levarão as pessoas como cordeirinhos em direção a este sistema. E as pessoas serão enganadas, porque não creram na verdade. Hoje, grandes lideranças do meio evangélico, não da igreja de Jesus, do meio evangélico, não dos filhos de Jesus, dos crentes em qualquer coisa. Muitos líderes que estão lá hoje são líderes do inferno. São pessoas das trevas, que através de muito engano conseguiram adquirir esses lugares. E essas pessoas têm rebanhos de pessoas que não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, não sabem nada, pensam que porque estão tendo bênçãos materiais encontraram a Deus, pensam porque houve uma cura encontraram a Deus, e não se dão ao trabalho de ler, porque afinal se é uma pessoa tão importante, tão famosa, com tanta influência, tem que ser de Deus, então eu posso seguir essa pessoa sem medo, sem susto. E muitas dessas pessoas já estão caminhando para o que será uma prévia de um movimento de uma religião única. Provavelmente vai ser através de uma causa ecológica, que é uma coisa boa, que é verdade, mas que tem uma mentira, porque faz todos se assentarem numa cadeira de ecumenismo. Não pense que será de novo uma mentira escancarada, mas será algumas verdades que todos sabem como verdades, até mesmo com textos bíblicos para serem pregados, misturados com mentira e com engano, para que levem a todos para cair no braço de Satanás, recebendo a marca da besta, qualquer que seja a sua expressão real no futuro. O sistema do engano que ele começou na eternidade anterior, o sistema do engano que ele entrou através de Adão e Eva, é o sistema que ele está usando hoje, e ele vai continuar usando até o fim. Por fim, como é que ele age hoje? Duas frases eu quero colocar como frases emblemáticas de como Satanás age hoje, para você pensar se você aceita isso como verdade ou não. Primeira, todos os caminhos levam a Deus. É uma bela frase, não é bonita? Você já ouviu isso em algum lugar? E você ouviu isso de gente sincera, não? Gente sincera pra caramba, gente bem intencionada, gente de bom coração, gente religiosa. Todos os caminhos levam a Deus. E todos os caminhos levam a Deus, façam que essas pessoas fiquem seguras e tranquilas, que afinal de contas você que está falando com ela, você é crente. Eu não sou, mas todos os caminhos levam a Deus. E sabe de uma coisa? Esta frase é uma absoluta verdade.
Todos os caminhos levam a Deus. Mas somente um caminho leva ao Pai. Todos os caminhos levam a Deus, mas somente Jesus leva ao Pai. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas todas as pessoas, qualquer que seja a sua religião ou o seu caminho, um dia chegarão a Deus. E será terrível encontrar a Deus sem ser pelo caminho que é Jesus. Então todo o caminho não leva ao Pai, mas leva a Deus. É uma verdade com uma mentira. Abra comigo em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Vamos chegar no dia desse encontro. O dia em que todos os caminhos chegam a Deus, inclusive pessoas que estão no caminho da religião evangélica e não no caminho de Jesus. Estar na religião evangélica não quer necessariamente que a pessoa está no caminho de Jesus. O caminho é Jesus, não é a religião. O caminho é Jesus, não é a igreja. O caminho é Jesus, não é o apóstolo, não é o pastor, não é o bispo, não é ninguém. O caminho é só Jesus. Só Jesus. Então, quem chegou através de Jesus, nós lemos no Evangelho de João que quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a base do julgamento não são boas obras, a base do julgamento não é religião, a base do julgamento é estar ou não estar em Jesus o Cristo, o único caminho que dá acesso ao Pai. Mas veja esse texto, que terrível. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, quem está sentado sobre o grande trono branco? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele está sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Que coisa terrível. Todos os caminhos levaram essas pessoas à presença de Deus. E chegaram na presença de Deus para serem lançados no inferno, porque foram julgados pelas suas obras. E ninguém tem obras boas o suficiente para apresentar a Deus, que importa que sejam salvas. A única base de salvação é Jesus. Aí você fala, Haroldo, mas que coisa terrível, Deus fará isso. Deus fará isso. Tem um texto de de Mateus 10, 28, em que Jesus fala o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Muitas pessoas acham que aqui é Satanás. Tenham medo de Satanás, porque é Satanás que pode lançar você no inferno. Nós acabamos de ler aqui que o Satanás e todo mundo foi lançado no lago de fogo, nessa sequência do texto. Nem o Satanás se garante naquele dia. Quem pode lançar o corpo e a alma no inferno é Deus. E Ele fará isso. Lançará aqueles que rejeitaram a obra de Jesus. Rejeitaram a expressão da bondade de Deus. Mas Deus não é bom? Claro que Deus é bom. Ele é tão bom que Ele mandou Jesus para oferecer a salvação. Ele é tão bom que Ele providenciou uma solução para todo mundo, não importa onde nasceu. O Evangelho é tão simples que até pessoas analfabetas conseguem entender e receber o amor de Deus manifesto na obra de Jesus. Ele é bom porque Ele providenciou essa solução, mas Ele é justo. As pessoas que rejeitam a expressão da bondade do Senhor vão se encontrar face a face com o terror de um Deus que diz na palavra de Deus que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele vai lançar no inferno, Ele disse que vai fazer, está revelado, está escrito, para quem quiser ler aqui e saber que é melhor chegar a Deus através de Jesus, o único caminho, e encontrar o Pai, e não Deus. Mas é verdade que todos os caminhos levam a Deus. O diabo tem uma outra frase muito interessante, ele diz o seguinte: no fim tudo vai dar certo.
Aliás, algumas pessoas já adaptaram isso para assim, no fim tudo dá certo, e tudo não deu certo é porque não chegou no fim. Já ouviu isso? É bonita essa frase, né? Tem pessoa que até, tudo deu certo, a pessoa está vivendo uma situação horrorosa, né? Aí a pessoa fala, no fim dá tudo certo. É verdade. Aí teve o beicinho. Deu tudo certo. Se não deu certo é porque não chegou no fim, é verdade. É a verdade. No fim tudo vai dar certo. Eu que leio um tanto, como vocês podem imaginar, eu leio sites e blogs de pessoas que estão enxergando todas as mudanças que estão acontecendo na Terra no sentido ecológico, no sentido sísmico, no sentido vulcânico, no sentido astronômico, no sentido científico. Eu leio tudo isso. E eu vejo, tem um monte de gente que sabe tudo o que está acontecendo mais do que muito crente, que estuda e acompanha e tem muito mais informação do que muito crente, porque eles acreditam que a coisa está ficando feia, eles estão vendo que a coisa está ficando feia, e a esperança deles é que depois que tudo isso passar, a terra vai passar por uma grande purificação, e do outro lado os iluminados serão inseridos em um reino de paz, de luz, elevados para uma outra dimensão, em um outro sistema. Sabe de uma coisa? Isso é verdade. Isso vai acontecer, a terra vai passar por essa purificação, e do lado de lá vão sair elevados e pessoas. Só que eles acham que eles vão chegar do outro lado porque eles são bons, ou porque eles farão parte de uma resistência contra a nova ordem mundial, ou porque eles têm pensamentos elevados, eles pensam em coisas boas, então porque eles fazem isso, eles serão poupados. Outros acreditam que virão os extraterrestres nas suas naves e vão levá-los para uma outra dimensão do outro lado. É uma verdade misturada com mentira. A terra será purificada? Sim, é verdade, isso é bíblico. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Deus vai restaurar toda a criação. Deus vai restaurar o sistema dos animais. Deus vai restaurar o sistema vegetal. Deus vai restaurar todas as coisas. É verdade. Do lado de lá sairão pessoas elevadas? Claro que sim. A palavra de Deus nos diz que nós seremos semelhantes a Jesus, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. Você quer uma elevação maior do que ser semelhante a Jesus pela eternidade? Não tem nada mais elevado na eternidade do que ser semelhante a Jesus. Só que eles erram no caminho, na ponte, no veículo, na passagem. A passagem não é essa, a solução não é essa. Então eles leem a Bíblia e falam, olha, a Bíblia fala a mesma coisa. Muitos desses caras, eles citam livros esotéricos junto com textos da Bíblia. Eles leem a Bíblia. Eles acreditam que vai ficar tudo diferente do outro lado. Eles acreditam que tem um juízo do outro lado. Eles sabem tudo isso. Eles só fazem uma coisa. Eles tiram Jesus da parada. E sabe quem quer tirar Jesus da parada? Lúcifer. Engano. Mentira. Ele queria ser Deus. Ele queria ter esse lugar. Ele tira Jesus e ele coloca as verdades bíblicas misturadas com verdades. Por isso que é mais fácil enganar tantas pessoas como ele está fazendo. O que é terrível é que ele está enganando pessoas dentro da igreja, que deveriam conhecer a sua palavra. Porque a minha conclusão é como vencer o sistema. Como vencer o sistema de Satanás? Vou pegar um exemplo bem ridículo, pobre, simples, fuleiro, me perdoa a expressão. É os camaradas que são especialistas em identificar notas de dinheiro falso. Não sei se você sabe, mas falsifica dinheiro pra caramba, né? Em todos os lugares, né? Então, todos os caras que trabalham na produção, eles ficam tentando criar uma maneira de criar um documento que não possa ser fraudado. Eu sei porque eu trabalhei muito tempo numa gráfica multinacional que produzia documentos de segurança. Todo tipo de documento de segurança, eles tinham lá, participavam e tal. Sabe como é que você faz para identificar uma fraude? Sem ter medo de errar. Conheça profundamente a verdadeira. O cara que estuda a falsificação, ele não fica estudando a falsificação. Ele não fica tentando identificar as novas táticas, técnicas usadas para falsificar documentos. Ele dorme abraçado com a nota verdadeira. Ele conhece a verdade. Ele sabe, porque daí, quando ele olhar qualquer coisa que não é a verdade, ele não quer saber a técnica, a metodologia, o sistema, a produção. Nada disso importa. É falsa, porque ele conhece a verdade. E nós, cristãos, cada vez mais conhecemos menos a verdade. Quantas vezes você já leu a tua Bíblia inteira? Eu falei para vocês no último culto de oração de 2012, que nesse ano de 2013 eu não sabia quanto a vocês, mas eu ia ler a Bíblia de novo. Não falei isso? Eu fiz não chamei ninguém para votar
um voto de tolo, porque a Bíblia diz que é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Eu os encorajei a ler a Bíblia inteira. Ai, Haroldo, mas tem muita coisa para ler. 10 capítulos por dia você lê a Bíblia inteira, em um ano. 10 capítulos por dia. 15 minutos de leitura, eu estou cronometrando. Se você todo dia ler 10 capítulos, você vai conseguir. Agora você tem que, por um mês e pouquinho, tem que ler 20 capítulos para recuperar o atraso. Depois é só 10. Você pode distribuir 15, você pode distribuir 13, você pode criar uma fórmula matemática, talvez 11 ponto alguma coisa, capítulos por dia, você consiga chegar no fim do ano. Mas eu quero que você entenda que o diabo não quer que você conheça a verdade, ele não quer que você conheça a palavra, porque quando ele misturar a mentira com a verdade numa pregação de um pastor de terno e gravata na televisão, você vai achar que tudo que ele está falando é verdade. Ah, é assim. Ah, que coisa. E cairá no engano. Porque muitos estão caindo. Tem a Bíblia na mão e não lê. Tem a Bíblia no criado mudo e não conhece. O pastor prega a palavra de Deus e não vai checar como vocês checaram para me pegar, que eu estava na referência errada. Não no conteúdo errado, mas eu estava na referência errada e vocês me pegaram, não foi? Por que vocês me pegaram? Porque vocês foram acompanhar se o que eu estava lendo estava escrito na sua Bíblia do jeito que eu falei. E eu não interpretei texto nenhum, eu li texto que estava escrito. Eu não torci nada do que estava escrito. Nós lemos a literalidade dos textos que lemos. E foi o que Jesus fez quando ele foi tentado por Lúcifer no deserto, em Mateus capítulo 4, eu recomendo que você leia. Lúcifer foi tentar Jesus com coisas lícitas. Jesus estava em jejum há 40 dias e 40 noites no deserto. Aí o Lúcifer foi confrontar se Jesus era Deus. Aí ele falou, escuta, você é Deus mesmo, filho de Deus? Pega essas pedras aí e transforma em pães. Tinha alguma coisa errada de Jesus transformar pedra em pão? Jesus no seu ministério, ele multiplicou pão, multiplicou peixe, curou, fez todas as coisas. Mas não era a forma adequada para ele sair de um jejum, ele sair por uma tentação de Lúcifer para saciar a sua fome natural e humana. Ele tinha que sair do jejum quando ele cumprisse o jejum no Espírito diante de Deus e receberia os manjares do Senhor como ele recebeu, porque se você continuar a ler até o final, depois que ele venceu Lúcifer, vieram os anjos do Senhor e serviram-no da mesa do Senhor. Muito melhor sair do jejum com a mesa do Senhor do que sair do jejum com pedra transformada em pão, por melhor que fossem as pedras e a culinária milagrosa de Jesus, não é assim? Lúcifer falou, escuta, se você é Deus, pula do pináculo do templo, por quê? Ele citou a Bíblia. Aos teus anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem e te livrem de tropeçar. Salmo 91. O diabo citou a Bíblia para Jesus. Era a Bíblia. A Bíblia é mentira? Claro que não, é verdade. Só que ali naquele contexto, Jesus iria aplicar a Bíblia para a sua vaidade pessoal, porque seria espetacular naquela cidade, aquele momento cheio de gente passando, todo mundo ali, vivendo a sua vida, uma multidão ali naquele lugar central da cidade. Aí Jesus aparece lá em cima do pináculo do templo e fala, ó, ouvi, sou eu, Jesus, e eu vou pular daqui e nada vai me acontecer. Sabe aquela coisa, aqueles caras que param todo mundo, que vai passar de bicicleta num cabo de aço, sabe aquelas coisas assim? Todo mundo para olhar, não é? E quem é glorificado quando aquilo acontece? O sujeito, né? Puxa, o cara é bom pra caramba. Se Jesus pulasse do templo e os anjos viessem e pegassem, Jesus ia ficar bonito na foto, né? Só que aquele texto dizia que quando você tropeçar, Deus vai te guardar. Também tem outro texto que diz, não coloque o Senhor, não tente o Senhor teu Deus em vão. Não se coloca numa situação limite, não vai no erro, não vai no meio do tiroteio pedir para Deus te guardar, para você dizer que Deus é teu Senhor e te protege lá. Não é isso. E quando o diabo disse, vou te dar esses reinos, Jesus respondeu ao Senhor teu Deus, adorarás, só Ele servirás. O primeiro respondeu, nem só de pão o homem viverá, mas toda a palavra que procede da boca do Senhor. Jesus conhecia a palavra, porque Jesus era a própria palavra, Jesus era a verdade, que Ele conhecia a verdade, Ele era a própria verdade. A maneira que Ele venceu Lúcifer na tentação foi pela palavra da verdade. E Ele venceu Lúcifer e acabou a tentação, e acabou o assunto. Lúcifer foi embora, e os anjos do Senhor serviram. E Jesus comeu
do melhor. Jesus foi guardado e honrado pelo Senhor, que o tirou do inferno e o ressuscitou e o colocou à destra de Deus Pai nos lugares altíssimos. E o Senhor estabeleceu toda a vitória, porque ele obedeceu a palavra do Senhor. O Evangelho, a verdade do Evangelho. Como é que você vai vencer o sistema? Como é que você vai identificar as mentiras? Como é que você vai conviver nesse mundo de engano? E o engano não está só dentro do mundo, o engano está dentro das paredes dos templos de igrejas que se dizem evangélicas hoje. Autores cristãos que têm seus livros publicados e que não necessariamente estão pregando a verdade. Muitos deles estão vendendo livros e não estão vendendo, não estão apresentando a verdade. Só pela palavra. Meu querido e minha querida, se você não conhecer a palavra, se você não conhecer a verdade, você será alvo do engano, cada vez mais e cada vez mais. Eu quero te encorajar a ler a palavra do Senhor. Quero te encorajar a refletir acerca das palavras que Deus tem te dado para você ouvir deste púlpito ou de outros lugares que pregam a palavra do Senhor. Todos os cultos, todas as palavras pregadas aqui são gravadas em vídeo, está no YouTube, de graça. De graça recebemos, de graça damos. Você entra na sua internet de graça, assiste de graça. Você não pode vir no domingo, ouça a palavra, assista a palavra, acompanhe com a sua Bíblia, faça anotações, leia a Bíblia. Você precisa conhecer a verdade. Não há outra maneira de vencer o engano de Satanás nestes dias, se não for através da palavra. E vai piorar o engano. A verdade do Evangelho está registrada em João 3, 16 a 18, é o texto com o qual eu quero concluir. João 3, 16 a 18, tem a verdade do Evangelho, a verdade da salvação, a verdade do caminho a Deus Pai, a verdade que pode salvá-lo, a verdade que pode fazer com que encontrar com Deus seja o melhor momento da sua vida, porque você não vai encontrar Deus, mas vai encontrar Deus Pai. Nós lemos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qualquer pessoa que pregar um evangelho diferente desse, rejeite. Vai embora, rasga o livro, joga fora o DVD, não receba, porque está no engano. Esta é a base, este é o fundamento, esta é a verdade. Qualquer coisa fora disso é mentira misturada com verdade, misturada por Lúcifer para tirar Jesus do centro da obra de salvação e colocar qualquer outra coisa que leva para a morte e que leva para a perdição. Que você possa conhecer a verdade, para que a verdade possa te libertar, em nome de Jesus. Que você invista tempo na coisa mais importante deste mundo, que é conhecer Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, por revelação da parte de Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela verdade, a verdade que emana do Senhor, a verdade manifesta na obra de Jesus, a verdade revelada a nós pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos andar na verdade, queremos nos firmar na verdade, queremos conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Sabemos que a verdade não vem de homens, a verdade não vem de pessoas, a verdade vem do Senhor, pela Tua própria palavra, pela Tua revelação, que tem toda a revelação que nós precisamos para conhecer a Jesus como Senhor e como Salvador. Essa é a palavra de João que diz que isto que foi revelado para que nós possamos crer em Jesus e para que, crendo, possamos ter vida no Seu nome. Pai, que esta revelação alcance não apenas os meus queridos aqui na igreja hoje, mas também os meus queridos em casa, assistindo esta mensagem gravada em nome de Jesus. Que o poder da obra de Jesus, do Espírito Santo de Deus, alcance este querido, esta querida, aquecendo o coração, revelando Jesus, dando sede da palavra, dando sede no seu coração de conhecer mais da verdade, que não está em homens, mas está em Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai, que haja salvação, que haja transformação, que haja libertação da mentira, caia por terra toda a obra das trevas na vida destes que te buscam, e que a luz do Senhor Jesus brilhe, iluminando para a vida eterna, para louvor e glória do nome de Jesus, em nome de quem eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus.
Faça um acordo com você mesmo. Gaste um tempinho do seu dia para ler a Bíblia. 15 minutos. Você não é tão ocupado assim que você não tenha 15 minutos para ler mais da Bíblia. Não estou falando para você estudar a Bíblia. Vamos você ler. Leia. Leia, não precisa fazer uma exegese. Leia o texto. Leia o que está escrito. E deixe o Senhor te ensinar e te conduzir a toda a verdade em nome de Jesus.